Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Proenem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Senhoras e senhores que nos assistem hoje no Proenem, é com muito pesar que eu anuncio que nesse 25 de agosto de 1954 veio a falecer o nosso brilhantíssimo presidente Getúlio Vargas. Ele suicidou-se pela madrugada no dia de hoje e foi encontrado em sua suíte pela sua filha com a bala alojada em seu coração. É com muito pesar que eu trago essa notícia, mas hoje nós temos uma aulinha sobre Getúlio Vargas que vai animar o seu coração. Afinal, não é só tristeza a morte de Getúlio Vargas. Vargas trouxe muita coisa boa para o nosso país, muita coisa ruim também, porque todo mundo traz coisa ruim. Mas aqui, galera, nós temos o Paulo. Grande Paulo Aprígio, conte pra gente o que Getúlio Vargas fez por nós. Diga-me. Boa noite, galera do Proenem. Hoje a gente vem com uma aula especial, marcando aí os 60 anos do falecimento do presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi uma das figuras históricas mais marcantes da história brasileira no século XX. Se a gente parar e perguntasse para qualquer professor de história, para qualquer historiador que se dedica a tentar compreender a história do Brasil, e perguntasse para ele: se você pudesse me indicar o nome de um grande estadista brasileiro em toda a sua história independente, certamente o nome de Getúlio Vargas passaria pela cabeça desse historiador, desse pensador, desse professor de história. Getúlio Vargas conseguiu marcar com o seu nome, com as suas práticas e com toda a sua lógica de reorientação política a história republicana brasileira. Antes dele, talvez só Dom Pedro II tivesse uma marca tão próxima de uma equação aí em que o seu nome ficasse marcado como grande estadista na história brasileira. Bom, estamos falando aí de um homem e seu cachimbo. Estamos falando de um homem e seu charuto, melhor dizendo. Estamos falando de um homem que conseguiu transformar a sua imagem num verdadeiro mito. Mamute, só que no dia de hoje, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos acompanhando, eles vão ter aí uma surpresa. Qual é a surpresa que o Proenem guardou para quem está acompanhando a gente aí pela internet? Rapaz, a surpresa que o Proenem guardou é um código. É um código especial, é um código promocional, um código comemorativo, diria eu. Você vai assinar o Proenem hoje usando o código promocional Getúlio 60 anos para um desconto inacreditável de 34%. Por que 34%? Eu não sei, eu realmente não sei, acho que foi meio cabalístico e tal. Mas 34% de desconto com o código Getúlio 60 anos e eu espero você assinando, hein? Eu espero você aqui para aprender mais coisas sobre Getúlio Vargas. Vambora que eu tô com pressa. Galera, estamos na década de 20. O Brasil vivia os anos da República Oligárquica. Desde 1891, nós temos aí o início do período republicano brasileiro. A primeira fase da nossa república é conhecida como Primeira República ou República Velha. A sua segunda parte, e a mais longa e significativa, que se estendeu entre 1894 e 1930, é o que nós chamamos de República Oligárquica. Paulo, por que República Oligárquica? Pelo simples fator de que o nosso sistema político ele era controlado pelas principais oligarquias nacionais. Na verdade, duas oligarquias se destacavam nesse cenário. As oligarquias mineira e paulistana. A oligarquia de São Paulo, vinculada ao PRP, Partido Republicano Paulista, ela era mais influente na política nacional e ocupou mais vezes a cadeira presidencial. Inclusive,
coube a ela o último presidente desse período, seu nome, Washington Luiz. Washington Luiz, ele era de Macaé, porém vai ganhar a sua vida política como político do PRP, do Partido Republicano Paulista. Ele se elege para o mandato 1926-1930 com um lema de governo muito interessante. Para Washington Luiz, governar era abrir estradas. Dentro de toda aquela vinculação política que existia durante a República Oligárquica, a alternância entre São Paulo e Minas se faria mais uma vez. No caso, Washington Luiz cederia a cadeira presidencial ao final de seu mandato para um candidato que viria de Minas Gerais, seu nome Antônio Carlos, então presidente daquele estado. Só que contrariando toda a lógica política e os acordos existentes, inclusive com o presidente anterior, Arthur Bernardes, nós temos aí o lançamento de um outro nome para a candidatura exercício 3034, seu nome Júlio Prestes. Paulo, Prestes, eu conheço esse sobrenome, certamente. Você deve estar acostumado a ouvir falar de Luiz Carlos Prestes, futuramente membro, melhor dizendo, do Partido Comunista do Brasil, uma das principais figuras do tenentismo da década de 20, só que esse Prestes é um homônimo que não tem nenhuma vinculação familiar ao Luiz Carlos. Júlio Prestes sairia aí candidato pelo PRP à presidência do Brasil, tendo como vice o nome de Vital Soares. Do outro lado, Minas Gerais também se articularia a outras oligarquias para disputar aquela eleição. No caso, uma aliança com oligarquias sulistas, mais precisamente gaúchas, Rio Grande do Sul, e alianças também com o Nordeste, na figura de João Pessoa, oligarca paraibano e então presidente do estado da Paraíba. Seria com essa dobradinha, tendo como candidato a presidente Getúlio Dornelles Vargas e João Pessoa, que um grupo novo surgiria na política nacional. Um grupo novo, mas com velhos personagens. A Aliança Liberal, ela vai disputar as eleições de 1930 com um discurso muito interessante. O discurso de clareza política, o discurso de fim da corrupção, o discurso de fim das práticas e vícios eleitorais existentes. Nós sabemos que nesse período da República Oligárquica, os vícios eleitorais eles eram muito mais intensos que nos períodos posteriores da República Brasileira. Nós estamos falando aí, por exemplo, de práticas como o voto de cabresto, o voto que era controlado e ou muitas vezes também pressionado ou colocado por troca de favores ou troca de produtos. Era comum também a violação de urnas, era comum que títulos eleitores de pessoas já falecidas fossem utilizados para determinados candidatos. Nós tínhamos aí também o caso das eleições a bico de pena, que eram as eleições fraudadas no ato da eleição. Colaborava para isso o fato do voto ser descoberto, aberto, oral. Você chegava na zona eleitoral e declarava o seu voto. Isso acabava facilitando também o processo de corrupção. A Aliança Liberal, então, com a sua dobradinha Getúlio e João, ela vem, melhor dizendo, para tentar eleger os seus candidatos com um discurso de clareza política de fim das corrupções. Bom, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. A Aliança Liberal acabou se fazendo valer dos mesmos instrumentos de manutenção do poder das antigas oligarquias, porém, São Paulo confirmaria a sua força e venceria as eleições de 1930. Nesse momento, a Aliança Liberal se reúne, vem a público, assume a sua derrota, parabeniza o vencedor e tudo transcorreria como mandava todo o teatro oligárquico. Sairia de cena Washington Luiz, deixando a cadeira presidencial para Júlio Prestes. Inclusive, o próprio Júlio Prestes foi representar o Brasil numa viagem diplomática aos Estados Unidos. É interessante a gente lembrar que em 1929, uma crise econômica muito profunda se instala na sociedade americana e depois em toda a sociedade ocidental capitalista, gerada pelo crash da Bolsa de Nova York. Isso acaba levando o presidente norte-americano, que naquele momento era Hoover, mudar um pouco a sua política externa e procurar novas alianças econômicas, novas alianças políticas. Não é à toa que ele vai passar pelo Brasil no início daquele ano de 1930, na verdade final de 29, início de 30, e posteriormente, em resposta a essa simpatia diplomática, o Brasil envia um representante. Quem deveria ir era o próprio Washington Luiz, contudo, quem acaba indo é Júlio Prestes. Resumo da ópera. Júlio Prestes iria representando o Brasil, é recebido nos Estados Unidos com honrarias de chefe de Estado, mas não se tornaria presidente desta nação. Paulo, por que isso? Porque nós teríamos aí um evento que marcaria essa trajetória. Gente, olha que interessante.
Falando um pouquinho mais sobre as eleições de 1930. Aqui nós temos algumas fotografias que marcam esse período. Tá? Primeiro, um grande comício da Aliança Liberal que é realizado no município do Rio de Janeiro, então capital federal. A gente pode perceber que a Aliança Liberal ela procurava fazer uma política de ruas, uma política de massas. Nós temos aqui, por exemplo, um jantar que foi oferecido também aqui no Distrito Federal, quer dizer, no Rio de Janeiro, no momento que era o Distrito Federal, aos dois presidenciáveis da Aliança Liberal. Nós temos aqui Getúlio Vargas e João Pessoa. É interessante notar que eles são homens de baixa estatura, mesmo para os padrões da época. Guardem essa imagem. Nós não veríamos mais Getúlio Vargas sendo representado ou aparecendo em fotografias oficiais montados de corpo inteiro. Gradativamente, nós vamos construir a imagem de um mito. Bom, eu dizia que algo havia no meio do caminho que impediria Júlio Prestes de assumir a presidência do Brasil. E esse algo foi um crime. Na verdade, o assassinato do vice-presidente da chapa da Aliança Liberal. Quem? João Pessoa. Paulo, peraí. Por que João Pessoa foi assassinado? Era uma questão política? Foi um inimigo seu político que o assassinou? Também. Mas a motivação do crime foi uma motivação particular. Bom, a política brasileira, sobretudo no Nordeste, ela era muito organizada em torno de grandes famílias e famílias que tinham acesso, claro, às máquinas do Estado e aos segmentos políticos. No caso, a família dos Pessoa, ela era inimiga política, em alguns casos também pessoal, particular, da família dos Duarte Dantas. Agora imagina a cena. João Duarte Dantas, ele tem o seu escritório invadido, né, e à procura de pistas, à procura de indícios de um crime que ele teria cometido. Não encontram indícios desse crime, porém encontram cartas particulares. Cartas entre ele e uma mulher da sociedade paraibana conhecida à época. Começam, então, a circularem essas cartas. Historiadores divergem sobre em qual meio essas cartas circularam. Uma parte diz que foi parar na imprensa, outra parte diz que a notícia simplesmente passou de mão em mão. Acontece que a família dos Dantas, né, teve o seu nome sujo e o próprio João Duarte Dantas vai atrás de João Pessoa. O encontra numa confeitaria no Recife. Adentra essa confeitaria e pergunta onde está João Pessoa. João Pessoa se apresenta, ele saca um revólver, mata o então candidato a vice-presidente do Brasil, na verdade ex-candidato a vice-presidente do Brasil, e sai. João Pessoa, então, ele acaba morrendo e a sua morte era o argumento que a Aliança Liberal precisava para iniciar um novo momento. Imaginem que a imagem de João Pessoa morto corre o Brasil. Aqueles que acreditaram, aqueles que votaram na Aliança Liberal ficam muito assustados com o que estava acontecendo e as ruas são tomadas. Aqui nós temos uma imagem do centro do Rio de Janeiro com o empastelamento de um jornal que era favorável ao governo e ele vai ser empastelado, ele vai ser quebrado, invadido por pessoas que tinham votado na Aliança Liberal e defendiam a Aliança Liberal e entendiam que aquele crime de João Pessoa não era um crime pessoal e sim um crime político. É nesse momento que a Aliança Liberal se reúne. Existe um diálogo que ficaria marcado na história como responsável pela mudança dos rumos do Brasil. Imagine um diálogo entre Getúlio Vargas e Antônio Carlos. Antônio Carlos teria virado para Getúlio e dito a seguinte frase: Getúlio, é hora, façamos a revolução antes que o povo a faça. Claro, uma frase um tanto quanto, digamos assim, ousada, uma frase um tanto quanto soberba, uma frase que, de certa maneira, parecia afastar os segmentos populares de um processo político importante que poderia ocorrer, sim. Mas Antônio Carlos estava ali sacramentando a mudança dos rumos políticos do Brasil. A Aliança Liberal, então, ela iniciaria um movimento. Esse movimento ficaria marcado na história como a Revolução de 1930. Pelo menos, os vencedores dela assim a chamariam. A Revolução de 1930, ela não passa de um golpe. Paulo, você está diminuindo esse evento histórico? Não. Eu estou trazendo para vocês só uma perspectiva. Só porque todas as revoluções do Brasil não passaram de um golpe. Mamute, se a gente parar para pensar, dependendo de quem fala, todas as revoluções podem ser golpes. Ou todos os golpes podem ser revoluções. Pois é, depende do lado que conta. Depende do lado que vence. Mamute, o que a gente tem? Nesse momento, a gente vai ter uma articulação golpista reunindo alguns segmentos da sociedade brasileira. Primeiro, os segmentos da Aliança Liberal, as oligarquias dissidentes daquela política oligárquica que sustentou as oligarquias no poder até 1930. Nós temos segmentos urbanos populares, nós temos a presença de novos segmentos de elite. Por exemplo, o PRP de São Paulo, ele havia rachado na década de 20. Um partido que surgiu do PRP era o PD, o Partido Democrático.
Esse partido ele apoia a Aliança Liberal nas eleições de 1930 e vai ser também simpático ao golpe, ou melhor, Revolução de 1930. E tem um segmento que ele seria fundamental para que esse golpe fosse efetivado: os tenentes. Aqueles mesmos que desde 1922 estão questionando a política oligárquica, eles vão ser cooptados para participar desse processo revolucionário. A maior parte deles conseguiu ser seduzido pelos argumentos apresentados pela Aliança Liberal, menos um. Quem? Luiz Carlos Prestes. Mesmo durante as eleições, Prestes lança um manifesto público à nação dizendo que a Aliança Liberal era mais do mesmo, que ali não havia mudança, que eles eram velhos oligarcas e só estavam vestindo peles de cordeiro, mas eram verdadeiros lobos. Prestes não acredita na Aliança Liberal. Seria um dos poucos tenentes de renome do tenentismo que não alcançariam um espaço, não alcançariam um lugar dentro do Estado que se construiria a partir de então. Resumo da ópera: no final de 1930, os revolucionários que partiam, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que partiam, por exemplo, da Paraíba. Aqui nós temos a bandeira da Paraíba com uma inscrição ao seu centro que acabaria ficando para sempre, a inscrição Nego. Muita gente se confunde pensando que o que está escrito é nego, mas na verdade é o nego de João Pessoa a um convite do PRP. O PRP, nas eleições de 30, tentou convidar João Pessoa para ser o seu vice. Porém, este negou-se. Por isso está estampado na bandeira da Paraíba. Por isso a capital do atual estado da Paraíba também se chama João Pessoa. E nós teríamos aí toda uma articulação militar que derrubaria o governo Washington Luiz e impediria o Júlio Prestes de assumir a faixa presidencial. Olha que curioso, gente. Nós temos aqui 3 blindados. Vocês não conseguem ver o nome desse primeiro porque está fora da foto, está fora do quadro, mas um blindado chamado Minas Gerais, um blindado chamado Paraíba e este blindado chamava-se Rio Grande do Sul. É interessante como há uma tentativa de identificação dos estados participantes desse movimento golpista ou, se você preferir, revolucionário. Uma das imagens mais famosas da Revolução de 1930. Os gaúchos chegam ao Rio de Janeiro, ao obelisco da Avenida Central. O obelisco da Avenida Central era a pedra de fundação de abertura desta avenida, que hoje em dia se chama Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco ela foi aberta entre os idos de 1902 e 1905. Em 1905 a gente tem a sua abertura final e ela era projetada para ser um grande boulevard com as avenidas parisienses. Uma via de mão dupla, com canteiro central, por onde poderiam passar os automóveis da capital federal. Leia-se, em 1904 não existiam muito mais do que 5 automóveis na cidade do Rio de Janeiro. Porém, seria no obelisco desta avenida que os gaúchos que chegavam à cidade, os gaúchos que chegavam à capital federal amarrariam os seus cavalos. Mamute, o que isso pode representar? Que metáfora é essa que eles estão trazendo? Que pergunta complicada, cara. Você pergunta logo a parada metafórica. Questão fática, eu tô aqui toda contando a história pra galera aqui, tu pergunta logo a parada metafórica. Mamute, imagina que você chega de cavalo e amarra o seu cavalo no dos símbolos da cidade. É porque eu cheguei pra ficar ali. Como? Valeu, falou. Como eu tô aqui, rapaz. Cheguei pra ficar aqui, amarrei meu cavalo aqui porque é aqui que eu fico. Mamute, sabe qual é o problema das novas gerações? Diga pra mim. Elas acham que inventaram tudo. Que inventaram o autorretrato, que inventaram sair correndo para aparecer na foto. Mas olha que curiosa é esta foto. Você tem lá os gaúchos, posando todos pimpões para a foto, um belo cavalo no meio. Verdade. E a rapaziada que saiu para aparecer na foto. Olha que maneiro. Você acha que é de hoje que você sai correndo para aparecer na foto do seu amiguinho? Fotobomb em 1930. Fotobomb em 1930. O mais legal é quem são esses rapazes? Nunca saberemos. Porque eles estão fora do foco da foto. Isso me lembra um amigo meu que uma vez ele tava fazendo justamente um trabalho sobre isso e aí tinha uma foto do Vargas sentado com outro presidente ao lado e uma pessoa em pé. Aí ele perguntou, quem é esse? Getúlio Vargas. Esse é fulano de tal. E esse em pé? Aí, silêncio na sala. Aí ele, eu também não sei, tô perguntando só pra zoar vocês. Isso ele fez num trabalho de apresentação na faculdade. Foi uma das cenas mais hilárias que eu vi na minha vida. Pobre rapaz. Pode ter sido um avô de família, um homem amado, um homem que amou muito, porém, jamais saberemos a sua identidade. Bom, gente, continuando, Getúlio chega ao Rio de Janeiro, claro, em vestes militares. Ele precisava aparentar ser o comandante das tropas, aquele que liderava o movimento revolucionário. Mas essas vestes militares ele abandonaria rapidamente. Ele seria recebido no Palácio do Catete de fraque e cartola. Gente, olha, percebam. Lembra que eu falei da estatura de Getúlio ainda há pouco? Olha o tamanho da cartola de Getúlio. Paulo, as cartolas tinham todas essa dimensão à época, mas essa é especial. A ideia de representar o presidente agora em roupas civis de cartola era para que ele parecesse mais altivo, mais alto e assim também mais imponente.
A partir de novembro de 1930, o Brasil entraria numa nova fase. Uma fase marcada pela figura de Getúlio Vargas. Uma fase marcada pela figura daquele que teria o seu rosto estampado em notas, em cartazes, em peças publicitárias por todo o país. A partir de Getúlio Vargas, a propaganda passa a ser uma arma política, uma arma do Estado. E a partir de 1930, nós entraríamos num momento da história brasileira que ficaria conhecido como Era Vargas. Um dos primeiros atos da Era Vargas é uma cerimônia muito importante. Uma cerimônia que ficou conhecida como a queima das bandeiras estaduais. Uma cerimônia extremamente simbólica. Imagina, capital federal, Praça do Roosevelt, uma grande pira era acesa e a esta pira dirigiam-se moçoilas, como esta aqui que aparece. Essas porta-estandartes levavam as bandeiras de cada estado e a incineravam. O que estava sendo marcado ali? Não que as identidades estaduais fossem menos importantes, não que a sua origem fosse menos importante, mas que existia uma bandeira que deveria se sobrepor a todas elas. E que bandeira era essa? A bandeira nacional. Quem é que hasteava a bandeira nacional ao fim dessa cerimônia? O próprio presidente Getúlio Vargas. As aparições públicas, elas seriam, a partir de agora, premeditadas e pensadas para um grande espetáculo, para um grande teatro político. Esse novo Estado que se monta é um Estado que a gente vai chamar de Estado de compromisso. E ele vai ter uma nova preocupação, a questão social. Esse sujeito que vocês veem aqui, posando também bem pimpão para foto, com os seus óculos redondos, se chama Lindolfo Collor. Você deve estar acostumado a ouvir esse sobrenome. Collor também foi o primeiro presidente brasileiro eleito após o regime civil-militar brasileiro, no ano de 1989. Também foi o primeiro presidente dessa nova república a se afastar do governo por acusações de corrupção. Lindolfo Collor é da família Collor, que tem uma longa trajetória política na história brasileira. E ele seria o primeiro-ministro de um novo ministério. Um ministério que marcaria toda a trajetória do governo Vargas, que era o Ministério do Trabalho. A partir de agora, o Ministério do Trabalho seria um dos órgãos mais importantes desse novo Estado, um Estado de compromisso, que pretendia garantir para a sociedade as benesses sociais necessárias, que pretendia ser o grande articulador das relações sociais e políticas. O Ministério do Trabalho e, posteriormente, a própria Justiça do Trabalho são criados para intermediar a relação entre patrões e empregados. É interessante, turma, que a gente passa a ter um Estado cada vez mais intervencionista. O mundo do trabalho era uma preocupação, a economia também. Vocês veem aqui uma imagem inédita na história brasileira. Por mais que durante toda a República Velha, por mais que durante toda a República Oligárquica, você tivesse uma ação de proteção a um produto especial, e que produto é esse, Paulo? O café. O Brasil tinha um rei desde o período imperial, não mais Dom Pedro II, o imperador que deixa o governo em 89, mas o café. O café era o grande rei do Brasil. O café era o principal produto da nossa pauta de exportações e era ele que sustentava a oligarquia mais poderosa, a burguesia cafeira do Oeste Paulista, aliançada em torno do Partido Republicano Paulista. Apesar da gente ter, desde 1906, com o Convênio de Taubaté, uma série de medidas para salvar esse produto em momentos de necessidade, seria apenas com o início do governo Vargas que sacas de café seriam queimadas para tentar restabelecer o preço do produto. Poxa, Paulo, é mais do mesmo? Calma aí. Eu tenho a ordem de queima de saca de café, mas agora, ao invés de salvar o produtor, eu estou salvando o produto. Que reorientação é essa, Paulo? É como se a burguesia cafeeira, é como se as oligarquias cafeeiras, elas entrassem também na conta e contribuíssem com a sua imposição, com a sua posição. A partir desse momento, a gente teria um controle cada vez maior e uma centralização política cada vez maior. E isso a gente percebe também com a nomeação de interventores estaduais. Cada unidade da federação recebeu um interventor. Uma não recebeu, Minas Gerais. Minas Gerais continuou sendo presidida por Antônio Carlos. Na verdade, o nome presidente de estado deixaria de existir, dando o seu lugar para o cargo de governador. Aí a gente também tem uma criação de uma hierarquia simbólica no Executivo Nacional. Presidente somente o federal. A partir daí, governadores tomariam o lugar dos antigos presidentes de estado. Mas olha que interessante. Mas, com exceção de Minas Gerais, todas as unidades da federação vão receber interventores. Em sua grande parte, esses interventores eram quem? Os tenentes da década de 20. Aqueles que contribuíram para a Revolução de 1930, aqueles que foram também responsáveis pela reorganização desse novo momento. Bom, passamos um ano, chegamos ao ano de 1931.
Getúlio Vargas estava conseguindo construir, ainda que gradativamente, a legitimidade do governo provisório. E, inclusive, o diálogo com a Igreja Católica era um diálogo também muito importante. Nós estamos aqui, Getúlio, conversando com o cardeal Dom Leme, né, uma das figuras mais importantes da Igreja Católica daquela década, e eles estão aqui dialogando por ocasião da inauguração de um monumento muito especial. E que monumento é esse? Estamos falando do Cristo Redentor, inaugurado em 1931. O Cristo Redentor ele foi um presente do governo francês por ocasião dos 100 anos da independência brasileira, né, foi dado ao nosso país em 1922. O desenho, né, o seu projeto é de um arquiteto brasileiro, porém a execução da obra foi feita na França. O Cristo ele veio para o Brasil em partes e foi montado aqui a partir de 22, sendo inaugurado no Alto do Corcovado em 1931. Paulo, qual é a importância disso? Dialogar com instituições com grande representatividade na nossa sociedade? O governo estava à procura de legitimidade. E essa legitimidade ele conseguiria gradativamente. Porém, não eram todas as unidades da federação, não eram todos os grupos políticos que estavam satisfeitos com essa questão. Paulo, quem eram aqueles que representavam o grupo dos mais irritados? Claro, os de São Paulo. A oligarquia cafeira, por exemplo, perderia não só a cadeira presidencial, não só o controle da economia, mas também o controle político do seu próprio Estado. Iniciam-se uma série de manifestações. O povo de São Paulo exigia 3 coisas principalmente. A nomeação de um interventor paulista. Segundo, a convocação da Constituinte, promessa do grupo revolucionário ou golpista de 1930. E terceiro, novas eleições diretas para a presidência. Desses 3 pontos, um era mais simples. Trocar um interventor tenente por um interventor paulistano. Getúlio procura no sistema diplomático brasileiro e encontra um paulista, Pedro de Toledo. Um diplomata, estava no exterior, era um homem de idade mais avançada e ele convoca Pedro de Toledo para vir ao Brasil ocupar o cargo de intervenção. Bom, Pedro de Toledo vai para São Paulo, torna-se interventor e Getúlio pensa, agora os paulistanos, ou melhor, os paulistas como um todo, vão ficar mais sossegados. Isso não se comprovaria. Pedro de Toledo ele acaba sendo cooptado pelas elites paulistanas. Nesse momento, mesmo o PD, que tinha apoiado Vargas em 1930, está insatisfeito com a postura do presidente, que começa a ser chamado cada vez mais pelas ruas de ditador. Imagina, Getúlio chegaria a dizer, para que eu fui ressuscitar esta múmia, referindo-se a Pedro de Toledo. As manifestações em São Paulo tornam-se cada vez mais intensas. E com mais intensas as manifestações, mais intensa também a repressão. Resumo da ópera, 4 jovens morrem. Miragaia, Martins, Camargo e Drauzio. Esses 4 jovens dariam origem ao movimento MMDC. A partir desse movimento MMDC, nós veríamos o surgimento de uma guerra civil, de uma revolução, que ficaria conhecido como a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Estamos em 9 de julho de 1932. São Paulo se armava contra o Brasil. Na verdade, não só São Paulo. Uma parte do Mato Grosso, que hoje é o Mato Grosso do Sul, aliou-se também a São Paulo, contrário ao governo de Vargas. A sociedade paulistana ela se mobilizaria. Nós temos aqui o cartaz de uma campanha que era bem interessante, Suas Joias por São Paulo. A elite paulistana doaria suas joias para que as forças militares de São Paulo fossem mais bem organizadas. Mamute, você daria o seu anel por São Paulo? Eu não daria nem pelo Rio, vou dar pra Paulista, tá maluco? Gente, o que acontece? É com essa campanha que eles tentam mobilizar as suas tropas, tentam mobilizar as suas forças para enfrentar o Estado brasileiro. Bom, nós temos aqui um selo de comemoração, né, um selo de São Paulo pró-Constituição. A construção de Getúlio Vargas enquanto um ditador, esse cartaz já apareceu na prova do Enem, já apareceu em provas de vários vestibulares. Né? Você tem um bandeirante, figura mítica de identificação de São Paulo, segurando um Getúlio pequenininho e a inscrição abaixo da ditadura. Nós temos uma grande cooptação de pessoas para que se envolvam com os esforços de guerra. Tá? Aqui nós temos uma inspiração livre, né, naquele cartaz famoso do Tio Sam, que ele fala, I want you, eu preciso de você. Né? E aí, aqui um soldado da Revolução de São Paulo, né, você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. Né? Aqui também eles estão à sua espera para combater, para completar o batalhão, aliste-se, movimento MMDC. Você tem toda a criação de uma imagem da participação da população paulistana, por exemplo, vestindo as criancinhas fofinhas, olha que bonitinho
esse menino, né? Você vai vestir todos eles de soldadinhos, vai brincar com isso tudo, né? Mas, infelizmente, São Paulo não teria condições de vencer as tropas brasileiras. As tropas brasileiras somavam aí cerca de 100 mil homens. São Paulo, com as suas próprias tropas, com os voluntários do estado do Mato Grosso do Sul, né, à época ainda Mato Grosso, reunia cerca de 17 mil homens. A revolução não dá certo. As tropas brasileiras vencem. São Paulo é derrotado politicamente, ganha um elemento para inspiração dos jovens, dos futuros, né, que é essa identificação com a Revolução de 32, né, dia 9 de julho é feriado em São Paulo. Tá? Nós temos aqui no Parque do Ibirapuera um monumento a essa Tem inclusive a passeata de 9 de julho em São Paulo, que é uma passeata muito maneira. A passeata de 9 de julho tá? Reúne inclusive os ainda vivos veteranos de guerra. Aqui nós deveríamos ter um diálogo muito interessante, vocês percebem pelo semblante desses jovens veteranos, né? Né? Parecendo. E a vitória de São Paulo não seria militar, mas sim política. Nós teríamos no ano de 1933 a convocação de uma constituinte interessante, porque é a primeira constituição que vai ser feita em que nós temos as leis trabalhistas sendo incluídas e uma novidade para o Colégio Eleitoral Brasileiro, a participação de mulheres garantidas a partir da Constituição de 34 e a eleição de Vargas para presidente agora constitucional do Brasil pela via indireta. Bom, pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo agora de 5 minutos para você beber aquela água aí ao banheiro. Você que ainda não é assinante do nosso canal, você que não é assinante do ProEnem, aproveite com a chave, com a hashtag 60 anos de Vargas, não é isso, Mamute? Getúlio 60 anos. Getúlio 60 anos, é porque eu tô sabendo bem. Com a hashtag Getúlio 60 anos, você vai ganhar 30 e quantos por cento de desconto? Mamute? 34, que aí fica um negócio cabalístico assim. 34,7, que agora me informaram aqui no ponto, né? Fantástica a nossa produção, você vai pagar apenas R$ 99,00, está mais barato do que um combo na sua boate, aquela noite fantástica que você vai passar no sábado. Esquece isso, passa para a faculdade que é bem melhor. Bom, gente, a gente volta daqui a pouco, 5 minutinhos, não vai se perder por aí. Vambora, hein? Oi, gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Mas você está pronto. Você está pronto. Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor. Eu vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês aí do outro lado. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu, aqui comigo no ProEnem vai tirar onda. E aí, galera, você que já vem acompanhando as nossas videoaulas, a gente preparou um intensivo ProEnem e eu tô aqui para te apresentar 10 motivos para você estudar com a gente. Então olha aqui. Primeira coisa, são mais de 200 horas de videoaulas que são disponibilizadas para vocês seguindo um cronograma de estudos. A gente vai ter um material didático para download
Então, dessas videoaulas, a gente tem um material com um resumo, com tudo bonitinho para você baixar e ter na sua casa. Teremos também um caderno semanal de exercícios, onde você vai poder praticar todas essas aulas que você vem assistindo. A gente vai ter aulas ao vivo com a resolução desses exercícios. Então você vai praticar na sua casa e depois vai assistir a gente aqui resolvendo. Além de ter também aulas ao vivo sobre atualidades com o grande mestre Libório, o GPS humano. Vamos ter um ambiente individual de estudo, onde vai ter uma equipe especializada te acompanhando para dizer se você tem que estudar um pouquinho mais de física, um pouquinho mais de português. A gente vai ter uma galera aqui por trás te acompanhando e te dando essa vibe aí. Bom, vamos ter 2 simulados no modelo Enem. Então a correção, ela vai seguir os padrões da prova. Além de ter uma plataforma com a correção de redações. E aí no dia lá tu vai arrebentar. Na semana da reta final, a última semana que antecede a prova, a gente vai ter aulas ao vivo de revisão. Para a gente relembrar aqueles tópicos importantes, salientar aquelas informações que você não pode esquecer no dia. E o melhor, você vai poder acessar isso de qualquer smartphone, de qualquer computador. Aonde você quiser, você vai poder assistir as nossas aulas. E aí, vai ficar de bobeira? Vem logo, cara. Assina e vem com a gente. Embarque nessa aventura. Tá comigo, diretor? Diretor, tá comigo, tá comigo. Eu tô vendo que tá comigo. Então, galera, estamos de volta nesse rápido break. E, Paulo, nós temos aqui a pergunta da Larissa Andrade. A Larissa Andrade está perguntando pra gente: existe semelhança entre o governo Vargas e JK? Minha querida Larissa, não sei de onde você fala, mas com certeza é um lugar muito belo. Larissa, olha só, existem referências parecidas sim. Na verdade, Vargas, ele acaba sendo pai político de muitos presidentes que viriam na sua trajetória posterior, como o próprio JK. JK é um pouco herdeiro político de Vargas, principalmente com as políticas mais nacionalistas pensadas no desenvolvimento, ou melhor, o nacional desenvolvimentismo. Beleza, Larissa? Então existem traços de semelhança, sim. Continuando aqui, pessoal. Bom, a gente falava do início de um novo momento. Um governo agora constitucional, em que Vargas havia sido eleito indiretamente em 1934. E esse governo constitucional, ele viveria uma polarização ideológica. No mundo externo, né, ou melhor, no mundo europeu, sobretudo, nós estamos vivendo nessa década de 30 a ascensão de 2 posições ideológicas. A posição socialista, muito capitaneada pela União Soviética, e também a posição dos fascismos, seja a referência italiana, a espanhola, a portuguesa, ou mesmo o caso especial alemão, o nazismo. No Brasil, nós vamos ter também a formação de um grupo fascista. Eram os integralistas, ou a Ação Integralista Brasileira, um grupo extremamente radical nas suas ideias, um grupo marcadamente de direita, com um discurso extremamente nacionalista e ufanista e que vai conseguir mobilizar muita gente em torno desse campo ideológico. Os integralistas, eles vão procurar construir símbolos e imagens de representação. Aqui, por exemplo, nós temos um cartaz integralista em que aparece um jovem integralista e suas camisas verdes, né, marcando o Brasil com o símbolo do integralismo, né, o sigma. Aqui a gente tem a procura de uma simbologia próxima, por exemplo, à simbologia nazista que usava a suástica, e em cima uma saudação que remete a, digamos, essa identificação indianista com a nação que é Anauê. Mamute, você tem algum relato para trazer pra gente sobre os integralistas? Antes de tudo, Anauê, eu queria deixar aqui o meu pequeno relato, rapaz. Minha família é uma família de integralistas. Minha família paterna é uma família de integralistas. O meu bisavô, senhor Tupinambá, você já vê daí que tem alguma coisa fora do normal? O senhor Tupinambá era integralista, e não só era integralista, porque a galera de casa não deve estar sacando, deve estar achando que é um movimento tipo PCO aqui hoje em dia, entendeu? Que é aquela coisa pequena que só fala na porta de faculdade. Não, galera, era uma parada séria. O meu avô foi registrado com o nome de Hitler. Meu avô nasceu em 1933, o nome dele era Hitler da Silva Cavalcante. Só pra vocês terem a ideia do que era essa brincadeira. Depois, obviamente, teve que mudar de nome, porque estourou a Segunda Guerra, né? Não ia ter uma pessoa de 6 anos chamada Hitler, não ia ficar muito legal. Ele teve que mudar de nome. Mas é só pra você que tá em casa ter alguma ideia do que a gente tá falando, do que é o frenesi desse movimento integralista brasileiro.
Olha, a palavra de hoje aí, para você colocar na sua redação, frenesi. Frenesi, eu gosto muito dessa palavra. Gente, olha só, o integralismo, então, ele vai tentar, com um discurso nacionalista, cooptar cada vez mais pessoas para as suas fileiras. Né? O Brasil precisa de você, mais uma vez, a inspiração I want you. Fora do integralismo não há nacionalismo. Os integralistas eles vão construir, então, né, associações políticas por todo o país. Aqui nós vemos a foto do primeiro Congresso Nacional Integralista, tá? A bandeira com o sigma, a bandeira nacional, e em cima o retrato do líder dos integralistas, Plínio Salgado. Plínio Salgado, intelectual brasileiro, participou da Semana de Arte Moderna de 22 e agora, né, principal nome desse grupo. É interessante que vocês percebam a presença sempre de jovens e a presença de crianças. A exploração da imagem infantil, como apareceu lá na Revolução de 32, ela continua aqui. Na verdade, a gente vai perceber que não só as crianças, mas principalmente a juventude, são muito cooptadas pelas propagandas que são feitas a partir de agora. E aí a gente tem aqui uma imagem também muito interessante, um casamento integralista. Vocês podem perceber a felicidade das noivas em estarem casando, tá? Nessa cerimônia integralista. Vocês podem perceber que até a criança está muito satisfeita. Né? Não, brincadeira, gente. Aqui, né, nas fotos oficiais, os integralistas não sorriam, eles apareciam sempre muito sisudos. E essa gracinha aqui pegou bem o espírito. Se de um lado nós tínhamos o integralismo, do outro lado, Paulo, qual era o outro polo dessa polarização ideológica? O demonismo. A Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora era um grupo de coalizão que reunia as esquerdas nacionais, principalmente um grupo mais organizado que eram os comunistas. Essa Aliança Nacional Libertadora, ela vai receber como indicação de presidente de honra um sujeito que estava fora do Brasil, na verdade da União Soviética, participando de uma formação política na Comintern, da Internacional Comunista. Quem era esse sujeito? Luiz Carlos Prestes. O curioso é, quem vai sugerir o nome de Prestes para presidente da ANL é um sujeito que no futuro ele vai se tornar o inimigo de todos os presidentes e vai aparecer na nossa aula de hoje. Seu nome? Carlos Lacerda. No início da sua trajetória política, Carlos Lacerda, ele era aliançado com as esquerdas e, posteriormente, ele acaba migrando para os segmentos de direita da política nacional. Mamute, você tem algum comentário? Eu tenho uma curiosidade legal pra galera que tá em casa, que daqui a pouco vai ouvir falar mais do Carlos Lacerda e vai ver que tipo de ser humano é o Carlos Lacerda. Eu quero deixar esse comentário legal pra galera, pra vocês brincarem com essa ironia da vida daqui a pouco. O nome do Carlos Lacerda é Carlos Frederico Lacerda. Carlos é de Karl Marx, Frederico é de Friedrich Engels, que são os dois criadores da doutrina comunista. Vambora, vamos agora continuar essa aula para você entender o quão irônico é isso para a vida. Logo, logo você vai entender como o Karl Marx e o Friedrich Engels não deveriam estar cabendo no nome daquele sujeito. E aí é que acontece, Prestes já estava com volta marcada para o Brasil, mas uma volta, obviamente, não legal, uma volta como ilegal. E aí ele entraria no Brasil junto com uma jovem que era membro das forças internacionais organizadas pela Comintern, né, da Internacional Comunista, organizada pela União Soviética, seu nome, Olga Benário. Prestes e Benário entrariam no Brasil como um casal de turistas portugueses, estaria fazendo um cruzeiro pela América do Sul. Curiosidade, nesse momento, Olga, que era alemã, comunista e judia, não dizia uma única palavra em português. E esse casal, né, de imigrantes portugueses, né, ilegal, entraria no Brasil e acabaria dando corpo a um movimento político de 1935 que ficou conhecido como Intentona Comunista. A palavra intentona é uma palavra pejorativa. Ela significa intento louco, vontade louca. Então a vontade louca comunista, como foi adjetivada, ela tinha como objetivo afastar Vargas do governo, implantar um governo revolucionário no Brasil e caminhar em direção à construção do socialismo. Ela contava com muitos membros da ANL, membros externos do comunismo internacional, agentes que vão tentar organizar esse movimento. E a direção central do golpe que aconteceria, ou revolução, se vocês preferirem, desse levante da ANL, estava organizada em torno de rebeliões que se iniciariam pelos quartéis. Paulo, por que pelos quartéis? Simples. O principal nome desse movimento era Luiz Carlos Prestes. Prestes, que havia saído no Brasil na década de 20, voltava agora, né, final de 34, início de 35, e ele estava crente, né, ele acreditava profundamente que os quartéis ouviriam o clamor do velho tenente da década de 20, mas esse clamor não seria ouvido.
A rebelião estoura, tá? Nós vamos ter aí a deposição de alguns governadores, como o do Rio Grande do Norte. Na verdade, o Rio Grande do Norte foi um dos lugares mais positivos no sentido da vitória da Revolução. Vitória essa que acabou não se confirmando, né? Os jornais da época marcam a rebelião militar, né, marcam essa tentativa de golpe comunista, né, as principais lideranças são presas e uma caçada especial se monta para Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Quem é que organiza essa caçada? Filinto Miller. Filinto Miller era nada menos do que o tesoureiro da coluna Prestes, que foi expulso pelo próprio Luiz Carlos Prestes dessa coluna por causa do desvio de dinheiro. Filinto Miller era, a partir do início do governo Vargas, um dos nomes fortes da polícia do Rio de Janeiro e se tornaria um dos principais nomes da própria polícia de Vargas. Bom, turma, o que acontece? Prestes seria capturado, Olga também. Um clamor muito forte político é feito para que Olga permaneça no Brasil, porém, as relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha naquele momento eram muito próximas e Getúlio acaba assinando a deportação de Olga Benário, que vai para a Alemanha. Lembrando a tríade, ela além de mulher é judia e comunista. Olga vai parar num campo de concentração, né, fica na verdade num hospital de um campo de concentração, até dar à luz da filha do enlace amoroso com Prestes, que era a Anita Leocádia. Depois, quando a Leocádia ela se desmama, né, quando ela perde o peito, ela é separada da mãe, vai ser entregue à avó e à tia, né, no caso a mãe e a irmã de Prestes, e Olga acabaria morrendo, tá, nesse campo de concentração. O caminho estava aberto para as eleições de 1938. O governo provisório ele deveria ter durado apenas 4 anos e, ao final de 38, Vargas entregaria a faixa presidencial para o candidato eleito. Porém, em 1937, havia uma pedra, na verdade, um novo golpe. O golpe que vai acontecer em 1937, o golpe do Estado Novo, ele vai ser articulado a partir de um plano conhecido como Plano Cohen. Esse Plano Cohen era uma estratégia militar, um exercício militar, que vai ser lançado nos jornais como se fosse uma nova tentativa de golpe comunista. E aí o que acaba acontecendo? O presidente decreta estado de sítio, o estado de sítio é comparado ao estado de guerra, o executivo ganha amplos poderes, e aí, falando pelo rádio, Getúlio Vargas anuncia o início de um novo tempo, anuncia o início de uma nova era que ficaria conhecido como Estado Novo. Esse regime toma emprestado o termo da ditadura fascista de Salazar em Portugal e começaria a construir um governo extremamente centralizado, muito construído em torno da figura de Getúlio Vargas e que seria a primeira ditadura brasileira durante o nosso período republicano. Bom, os integralistas, que aqui são representados por figuras importantes, no centro nós temos um nome forte do governo de Vargas, que era Góes de Monteiro, acreditavam que seriam convidados para participar desse novo regime, mas não foram da forma como gostariam. Nós temos uma tentativa de levante integralista, uma tentativa de invasão do Palácio dos Catetes, Palácio Presidencial, mas esse levante acaba não dando certo, os envolvidos são mortos aos fundos do Palácio dos Catetes numa troca de tiro com as forças que foram para defender o presidente, e inclusive o próprio Partido Integralista, a própria AIB, é colocada na ilegalidade. No Estado Novo, não teríamos partidos, não teríamos funcionamento legislativo muito presente, e Vargas seria a figura central. E a partir daí o trabalhismo se tornaria uma ideologia. Aqui nós temos, por exemplo, a criação de um documento muito importante, a carteira profissional, a carteira de trabalho. Segundo o primeiro ministro, segundo o ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, que é quem escreve o texto da carteira de trabalho, seria nesse documento que você veria se o trabalhador ele é animado ou se é um homem mais centrado, se ele salta de emprego em emprego ou permanece muito tempo numa empresa. Você teria toda a biografia do trabalho desse empregado. E é interessante perceber como é simbólica esta imagem. A carteira de trabalho 000001 pertence a quem? A Getúlio Vargas, aquele que agora trabalha pelo país, aquele que concede aos trabalhadores leis sociais, aquele que vai se tornar muito rapidamente o pai dos pobres, graças à propaganda. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que substitui o Departamento Nacional de Propaganda, vai se preocupar sempre em construir a imagem de Vargas como um grande benemérito. Aqui nós temos, por exemplo, cartazes de comemoração do dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Mas perceba, no Dia do Trabalhador, quem é que você sauda? O presidente Getúlio Vargas. Nas comemorações do Dia do Trabalho, era comum que o presidente Vargas ele iniciasse seu discurso com a seguinte fala: trabalhadores do meu Brasil. Olha como é interessante. Olha como uma simples frase nós temos muitos elementos. Trabalhadores, esse plural não é à toa. Getúlio não está falando nem colega, não está falando senhor e senhora, não está falando
Enfim, não está falando nada diferente de trabalhadores. Quando ele fala trabalhadores, ele está incluindo Bill Gates, não, porque ele não é brasileiro, mas estaria incluindo Bill Gates se Bill Gates fosse brasileiro, estaria incluindo Mark Zuckerberg se ele fosse brasileiro, estaria incluindo todos nesses trabalhadores, empregados e patrões, operários e industriais, professores e alunos, pipoqueiros e choferes de praça, independente de, todos estavam contidos naqueles trabalhadores. E qual era a função disso, Paulo? Criar a imagem de uma grande corporação. O corporativismo vai ser um dos traços desse novo governo. Só que quando ele coloca trabalhadores, ele está colocando o grupo todo, a nação. E do meu Brasil, ele está se colocando em diferenciação. A palavra corporativismo, ela vem da palavra corporação, que por sua vez vem da palavra corpo. O corpo ele é composto por cabeça, ombro, joelho e pé, ou melhor, cabeça, membros e tronco. Os membros dão mobilidade, sustentação e força, e a cabeça é responsável pelo quê? Pela orientação. Quem era a cabeça desse novo Estado? Uma cabeça significativa, inclusive, percebam, Getúlio Vargas. E quem era o corpo, quem eram os membros? Nós, os brasileiros. A política nacionalista, ela ganharia a animação do povo. Essa manifestação popular diz, o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. A figura de Getúlio torna-se cada vez uma figura mais afeiçoada pela população. Ele é visto como um grande benemérito, como um grande pai. Percebam, em meio a retratos familiares, nós temos um retrato gigantesco do pequeno presidente, que nunca mais seria representado com a sua baixa estatura, e Getúlio apareceria estampado em revistas, em cartazes, nas grandes manifestações públicas. Nós vamos ter a cooptação de intelectuais, de grandes pensadores, para armarem esse novo Estado. Nomes que vão de Mário de Andrade até mesmo Villa-Lobos, que vão trabalhar intensamente no Ministério da Educação. Nós temos aqui aparições públicas, manifestações públicas em grandes estádios no Brasil. O maior estádio à época do Rio de Janeiro, que era o estádio do Vasco da Gama, São Januário, e também o Pacaembu, em São Paulo. E aí nós vimos o presidente sendo saudado animadamente pela população. O aniversário de Vargas, uma data muito especial, uma grande data. No dia 19 de abril, você deveria seguir as orientações dessa cartilha que foi feita pelo Departamento de Imprensa e Propaganda para saudar a passagem do aniversário do presidente. E aí, claro, comemorações cívicas. Aqui nós temos a comemoração cívica do 7 de setembro, realizada aqui no Rio de Janeiro por estudantes na Quinta da Boa Vista, um parque famoso da cidade. Essa imagem, ela guarda uma incoerência muito interessante. Crianças sentadas em cima de um tanque. Paulo, paz e guerra? Sim. Mas essas crianças sentam em cima desse tanque porque esse tanque defende o Brasil e elas, claro, vão empunhar a bandeira nacional. Gente, a gente vai ter até mesmo a construção de uma ideia de que o presidente pode estar na sua vida diretamente. Aqui a gente tem, por exemplo, um álbum contendo canções que o presidente escolhera para os seus filhos. Xuxa só para baixinhos, Pepa a Porquinha, Patati Patatá, nada disso. Getúlio Vargas para crianças. Pessoal, a imagem do presidente sendo sempre reproduzida com estudantes. Por exemplo, aqui a gente tem uma pintura, uma aquarela que é feita a partir de uma foto, muito provavelmente. Vocês veem aqui Getúlio, sorrindo muito, a garotinha com aquela cara de caramba, o que eu faço agora? Um moleque preocupado, afinal de contas, onde está indo a mão de Vargas que eu não consigo ver? E aquele menino que jamais será conhecido. O Playmobil, o cabeça de balde, jamais será conhecido. Paulo, o que diz aquele texto? Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói. Que belo. Coloca no seu Twitter. Twitta para mim. @PauloAprígio. Só o amor constrói, e amando o Brasil forçosamente o conduzirei aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. É claro que essa menina não entendeu o que estava escrito, mas o que o Vargas estava querendo dizer era: você deve construir um país maior. Gente, cultura popular. Nós temos aqui um sujeito chamado Ari Barroso, famoso radialista, era também locutor esportivo, flamenguista doente. Nos jogos de Flamengo e Fluminense, por exemplo, quando a bola ia para a escanteio, era comum que ele falasse bola nossa. Existe uma gravação do Ari Barroso narrando um jogo de Fla-Flu, em que o Fluminense atacava e ele falava: ataque do Fluminense, meu Deus, não quero nem ver, foi para fora. Ari Barroso, ele vai ser um dos nomes fortes da nova cultura que está sendo construída. É dele a autoria da Aquarela do Brasil, um samba exaltação com um tom completamente ufanista, completamente nacionalista. Mas não só radialistas e pessoas mais ligadas à intelectualidade seriam cooptados. O nome desse moço, desse sambista, é Wilson Batista. Aqui ele segura um álbum chamado Polêmica, que traz canções
dele e de Noel Rosa. Na verdade, Wilson Batista e Noel Rosa, eles tiveram, digamos assim, um determinado embate de composições. Batista era autor de músicas como essa, por exemplo. Com meu chapéu de lado, tamanco arrastado, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio. Eu tenho orgulho de ser vadio, diguidim, diguidim. Essa música de 1933, que tem um tom de exaltação da vadiagem, daria lugar a músicas como, por exemplo, quem trabalha não tem razão, eu digo não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um sócio-otário, só eu não vou trabalhar. Essa letra é antes da consulta ao DIP. Porque depois da consulta ao Departamento de Imprensa e Propaganda, quem trabalha, quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu quem vai trabalhar. Nós temos uma mudança aqui estética muito significativa do conteúdo da música. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Nós temos a cooptação dos segmentos populares. O Estado Novo é um Estado que agrega, mas esse Estado Novo também colocaria o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Alinhado aos americanos, o Brasil entra na guerra contra o eixo, né? Japão, Alemanha e Itália, e os seus pracinhas iriam lutar principalmente no território italiano. É nesse momento que a gente começa a ter uma perseguição interna aos elementos alemães, japoneses e italianos. Aqui nós temos, por exemplo, a reunião de um grupo nazista no Brasil, tá? Percebam, no sul do Brasil, manifestações pró-Alemanha, né? Os clubes no Brasil passariam a ter que mudar o seu nome, né? Os palestras teriam que mudar os seus nomes. O mais famoso era o Palestra Itália, que vai se tornar o Palmeiras. E o Brasil enviaria a sua FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que lutaria junto à FAB, a Força Aérea Brasileira, na Segunda Guerra Mundial. Momento de aproximação com os Estados Unidos, cultural inclusive, a figura do Zé Carioca, que vai ser desenhado pelas indústrias Disney, né, pelo próprio Walt Disney, para representar esse novo momento brasileiro. Com licença que enquanto um fã incondicional na Disney, eu gostaria de apontar um erro nessa imagem. Volta para mim, por favor. Essa imagem não tem um dos detalhes mais importantes do Zé Carioca. O rabo do Zé Carioca. Que é o rabo do Zé Carioca. O rabo do Zé Carioca. Já que você sabe, explica pra gente que senão fica chato eu chegar e te cortar e fazer assim. Mamute, o Zé Carioca, ele tem o rabo preso. Quais são as cores do rabo do Zé Carioca? Vermelho, azul e branco. Que são as cores da bandeira de que país, Mamute? Dos Estados Unidos. Eu não vou falar mais nada. Gente, eu só digo isso. A entrada do Brasil na Segunda Guerra abre uma incoerência. Ora, como é que um país que vai defender a democracia na Europa vive uma ditadura interna? 1945 é o fim do Estado Novo. Nós temos até a tentativa de um movimento que pretende manter Vargas no poder, o queremismo. Né? Curiosamente, o queremismo vai ser apoiado pelo próprio Luiz Carlos Prestes. O Partido Comunista do Brasil estava se aproximando gradativamente de Vargas. E aí acaba que Prestes sobe num palanque para defender o continuismo de Vargas, mas Vargas seria afastado no governo pelos ministros militares. Porém, voltaria tempos depois. Voltaria no ano de 1950, eleito pelos braços do povo. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, dizia o seu jingle de campanha. Vargas, nesse momento, vai ser responsável pela criação de novas grandes empresas. A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale foram criados no primeiro governo. Agora, no segundo governo, nós teríamos a criação, por exemplo, da Petrobras. O gesto na criação da Petrobras, a Petrolífera Brasil, seria repetido, por exemplo, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já ia falar o Dilma, o Lula, tá? Quando começou a explorar os poços de petróleo do pré-sal. Mas nesse novo momento, Vargas não sabia, mas lidaria com uma novidade inédita para o seu exercício político: a força das oposições. A oposição cai em cima do projeto nacionalista de Vargas, a oposição cai em cima da política estatista de Vargas, e a oposição tem muitos caminhos para veicular as suas ideias, principalmente a imprensa. Imprensa essa que, nesse momento, tinha como grande voz de oposição um jornalista, membro da União Democrática Nacional, partido de direita, opositor a Vargas, seu nome Carlos Lacerda. Curiosamente, depois de muito criticar o presidente, por causa também do seu ministro do Trabalho, João Goulart, que havia decretado em 54 o aumento de 100% do salário mínimo, Lacerda acabaria sofrendo um estranho atentado. Um atentado quando chegava na sua rua, na sua casa, melhor dizendo, a Rua Toreleiros. Aqui nós temos uma das fotos mais famosas de Lacerda. Ele aparece discursando veementemente, não tão interessante talvez quanto essa, em que Lacerda é representado no seu escritório, com alguns jornais pelo chão, acho que faltou uma lixeira aqui. Lacerda seria alvejado, levaria um tiro na perna. O seu segurança, que era um major da aeronáutica, Rubem Vaz, acabaria falecendo.
Há uma grande comoção em torno da morte, do atentado contra Lacerda. Os jornais, principalmente o seu, noticia o absurdo do atentado, que nós temos uma foto curiosa de Lacerda e aquele que parece ser o seu enfermeiro, que olhava cuidadosamente a sua perna, e todas as informações, todas as suspeitas recaíam sobre quem? Sobre o presidente Getúlio Vargas. Descobre-se posteriormente que nós tínhamos o envolvimento de pessoas ligadas diretamente a Vargas neste atentado, dentre elas Gregório Fortunato. Este homem que aparece aqui penteando os cabelos de Getúlio Vargas. Quem era Fortunato? Segurança de Vargas. A crise institucional ela seria resolvida no dia 24 de agosto de 1954. Não interessa aqui pra gente se o suicídio de Vargas foi verdadeiro ou não, se ele de fato se suicidou ou se pelas pressões políticas resolveram que a sua morte era o caminho mais certo. Mas a verdade é, quando Getúlio Vargas dá um tiro em seu próprio peito, ele acaba afastando em 10 anos, pelo menos, a possibilidade de um golpe. Silencia as oposições centradas, sobretudo, na União Democrática Nacional e também em segmentos militares, nesse momento, sobretudo, a Força Aérea Brasileira. Né? Nós temos uma ligação muito forte, nesse momento, entre membros da Aeronáutica e a própria UDN. E o suicídio de Vargas, né, que tem na sua carta-testamento uma frase-chave, deixa a vida para entrar na história, transforma este homem, que perdia popularidade gradativamente, num verdadeiro mito. Aqui nós temos imagens do velório de Getúlio Vargas, né? Vocês podem perceber que há uma comoção muito grande, né? Na verdade, as pessoas ficam intensamente comovidas com a morte do presidente. Essa senhora aqui chora veementemente, o homem não consegue segurar as lágrimas enquanto segura a fotografia, né, do então agora defunto Getúlio Vargas. E as ruas do Rio de Janeiro, entre o Palácio do Catete e o aeroporto Santos Dumont, seriam tomadas de pessoas acompanhando o cortejo fúnebre. Tá? Isso daqui é um dos lados que nós temos da Praia do Flamengo, completamente tomada de pessoas que acompanham o cortejo fúnebre que seguiu até o aeroporto Santos Dumont para que o corpo fosse levado para São Borja, né, município de nascimento de Getúlio Vargas. O povo brasileiro ficava em silêncio. Uma transição levaria a figura política de Getúlio Vargas para os mais altos graus, os mais altos totens da política nacional. Aqui nós temos o quarto Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, que hoje é museu, fica aqui no Rio de Janeiro, e o pijama que ele usara naquela madrugada, 24 de agosto de 1954. Passaram-se 60 anos dessa data. Getúlio Vargas, ele foi uma figura camaleônica. Ele foi presidente provisório, foi presidente constitucional, foi ditador, volta pelos braços da democracia. Como eu disse, uma figura camaleônica. Esteve perto da extrema-direita com os integralistas, teve um breve namoro com os comunistas, se aliançou a militares, se aliançou a oligarquias e marcou a história brasileira com o seu sobrenome. Vargas seria um nome repetido em quase toda a grande capital. Praticamente em toda a capital brasileira nós temos uma avenida, uma rua, um monumento dedicado a Getúlio Vargas. O mais impressionante é que a sua figura mítica na história brasileira não é associada à figura do ditador, mas sim àquela figura do pai dos pobres, o grande benemérito, o criador das leis trabalhistas, o reorientador da política nacional. Não queremos aqui julgar Getúlio Vargas. Se ele foi herói, se ele foi vilão, não nos interessa. Agora, na sua preparação do Enem, é fundamental conhecer parte da história do Brasil, parte da história de Getúlio Vargas. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Durante toda a nossa aula de hoje, você teve a oportunidade de usar tá, a chave, a hashtag, que era... Getúlio 60 anos. Vamos tentar novamente. Que era? Getúlio 60 anos. E se você perdeu essa oportunidade agora, só daqui a mais 60 anos? Que pena. Pessoal, olha só. Não deixe de nos acompanhar, né? Não deixe de se inscrever no ProEnem, não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube, não deixe de acompanhar a nossa fanpage no Facebook. Nos siga também no Twitter, me siga também no Twitter, @PaulaPris. Se você quiser, pode seguir o Mamute também. Mamute, qual é o seu Twitter? @Álvaro Mamute. Com informações sempre precisas e muito importantes. Galera, um grande abraço, uma ótima semana e não se esqueça, não vá se perder por aí. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela atenciosidade com a qual vocês receberam essa aula que é muito importante para todos nós brasileiros, porque sempre conhecer a história do nosso país é algo que faz bem para que a gente não repita os erros do futuro e para que a gente entenda como é que as coisas funcionam no presente. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente, todos vocês que comentaram, que assistiram e desejar a vocês
uma ótima prova do Enem, pelo menos nesse aspecto, porque agora, rapaz, agora a gente vai passar para outros assuntos, porque é assim que a vida funciona, a gente revisa cada dia uma coisa. Amanhã tem mais aula ao vivo para você, eu espero você aqui às 7h30 da noite, das 7h30 às 8h30, estaremos com você aqui, obviamente, ao vivo. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência e até amanhã. Beijo nas crianças.